Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje iremos começar aqui mais um quadro chamado Por que eu invisto em... E aí eu vou falar aqui o nome da ação. Então hoje eu vou falar aqui pra vocês o porquê que eu invisto em Hypera Pharma, que é uma das empresas que na verdade eu tenho essa posição desde 2017, que foi quando de fato eu comecei a montar uma carteira e comecei a investir. Lembrando, né cara, só um disclaimer aqui. Isso daqui não é uma recomendação. Primeiro porque eu não sou certificado para fazer recomendações para ninguém e esse também nem é o objetivo do meu canal. Eu quero mostrar aqui para vocês, resumidamente, em um vídeo de poucos minutos, o que eu tô olhando e por que, no macro, né, na visão macro, por que eu invisto em Hypera Pharma. Eu vou fazer esse vídeo aqui um pouco mais, vamos dizer assim, mais tocante para vocês verem de fato mudando os sites, entrando nas coisas, porque eu acho que assim fica mais fácil para o cara que está começando entender o que de fato alguém que investe em ações e acompanha as suas posições, vamos dizer assim, a cada trimestre, a cada divulgação de resultado faz. Então, de novo, isso aqui é resumido, tá, num vídeo, eu não vou ficar lendo e não vou ficar mostrando tudo que eu já li e vi, porque senão não faz sentido, né? Você pode fazer isso sozinho. Mas bom, aqui é o site da Hypera Pharma, beleza? Procura no Google, você vai colocar Hypera Pharma e vai acessar o site deles. Logo no começo, você já tem uma visão geral do que é a empresa. Então eles mesmos falam aqui, a Hypera Pharma tem o DNA de uma empresa líder no mercado farmacêutico brasileiro. Tem orgulho de ser 100% nacional, levando seus produtos para mais de 200 milhões de brasileiros e participando da vida das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Aí você tem aqui a missão, você tem aqui algumas marcas da Hypera Pharma que provavelmente você já usou, né, algum desses medicamentos, talvez você nem sabia que era feito por eles. Aí você tem alguns eventos, algumas notícias e tal, você pode ir pelo site aí como você quiser. Se você for no site de RI, que é o Relação com Investidores, você vai cair nessa página aqui. Uma página bem fácil de usar e uma das coisas que eu penso bastante é, se a empresa que eu estou investindo tem um site de RI extremamente horrível, ou seja, difícil de achar os dados, difícil de navegar, ruim de ler, eu já tô com o pé atrás, entendeu? Porque se a empresa ela tem, vamos dizer assim, medo de divulgar os resultados para quem investe, é porque tem alguma coisa ali que não tá legal. Então, se vocês forem aqui no site de RI da Hypera, vocês vêm aqui em Central de Resultados, beleza? Que é onde eles divulgam a cada trimestre o que aconteceu. E vocês podem vir aqui no Release de Resultados e baixar o trimestre que já está disponível. Você seleciona o ano e baixa. Como eu já li os outros, agora a gente está no primeiro Release, né, de 2020. Eu sempre gosto de clicar nesse Release e abre essa página aqui. E é bem interessante porque aqui a própria empresa vai mostrando as tabelas, né, os números, e vai explicando por que cada coisa aconteceu. E aí você vê isso daí, vê se está relacionado com a sua estratégia, vê se continua a empresa a fazer aquilo que você acredita que ela tenha que fazer. E se for o caso, você mantém a sua posição. Se não for o caso, você pode até decidir aí sair. Como no meu caso, a empresa mantém o que eu acredito para o longo prazo, eu estou aqui com ela. Então, na verdade, minha primeira preocupação nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo, é se a empresa teria ali a possibilidade de passar por situações, vamos dizer assim, complicadas por causa do Covid. O que isso significa? Se ela vai conseguir manter caixa, se ela vai ter dinheiro de fato para conseguir operar, financiar suas operações e conseguir se manter aí viva, vamos dizer assim, no jargão mais comum. E aí a gente pode ver isso de duas formas. Primeiro aqui no release deles, eles mesmos falam. Então se você vier aqui no release da Hypera Pharma, você vai ter aqui um parágrafo que eles falam aqui. Além das recentes iniciativas para preservar o bem-estar das equipes e garantir a continuidade no fornecimento dos medicamentos, a Hypera Pharma optou por fortalecer ainda mais sua liquidez de curto prazo. O que isso significa? Que ela reforça sua posição de caixa, né, para conseguir passar por essa situação em caso de queda brusca em receita, em caso de lockdown, que eles não conseguem vender nada. Então é sempre bom que a empresa ao meu ver, né, que as empresas que eu invisto se planejem para isso e estejam preparadas para que o pior possa acontecer. Então isso é um fato interessante, eles mesmos falam aqui o que eles fizeram, e se você descer, você vai ter aqui todos os gráficos com os números, tá? Detalhando passo a passo disso, mas não é o interessante desse vídeo, eu não quero mostrar passo a passo disso, tô meio que dando uma visão geral do que eu me preocupe vendo se a empresa está fazendo mesmo. Então a gente vê aqui que ela fortalece sua liquidez de curto prazo, ou seja, para conseguir passar por situações complicadas agora, né, dado essa crise, então ela precisa ter um caixa reforçado, isso de fato ela fez.
Uma das coisas que eu gosto bastante de ver da Hypera Pharma e que vem crescendo, na verdade, a cada trimestre, né, que eu vou acompanhando os resultados, é que eles têm bastante investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Por que que isso para mim é bom? Primeiro, se a empresa não investe em inovação, não tenta lançar coisas novas, não tenta criar produtos novos, essa empresa está fadada no longo prazo a ser ou comida, vamos dizer assim, por um concorrente ou simplesmente de não conseguir crescer mais suas vendas, aumentar seus lucros, aumentar suas receitas. Então, uma das coisas que eu gosto bastante da Hypera Pharma é que eles investem bastante em P&D a cada trimestre que passa. E aí vocês podem ver aqui no próprio release deles que eles falam aqui os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento, tá? E eles falam até nos produtos novos que eles lançaram, beleza? Aí vocês podem ler aqui tranquilamente se vocês quiserem. Qual que é vamos dizer assim, um impacto, entre aspas, negativo disso? Normalmente, se a empresa, tem um caixa pequeno e ela investe ainda mais em pesquisa e desenvolvimento, ela pode, o que pode ocorrer na verdade, é que ela tenha gastado tanto em pesquisa e desenvolvimento que ela não tem hoje caixa para continuar suas operações. Não é o caso da Hypera Pharma, mas isso pode acontecer. Então você não pode ver as coisas separadas, é a coisa que eu sempre falo. Compare tudo que está acontecendo com o todo da empresa. Então, por exemplo, se aquela coisa, a empresa está numa situação complicada, tem um caixa baixo, caixa pequeno. Ela vai lá e pega esse caixa, quase que toda sua totalidade, e continua a investir em pesquisa e desenvolvimento e não consegue continuar suas operações, é algo ruim. Se você pensar, seria uma decisão burra, mas a gente nunca pode, vamos dizer assim, ignorar que isso poderia acontecer em alguma gestão ou em alguma empresa, tá? Mas isso é uma preocupação minha e como vocês podem ver, ao mesmo tempo que a Hypera Pharma está investindo em pesquisa e desenvolvimento, para lá no longo prazo me trazer ainda mais valor, ela continua aqui mantendo a sua liquidez de curto prazo. E aí outra coisa que eu gosto bastante de ver são os indicadores para fazer aquela famosa análise fundamentalista da empresa. Então, os indicadores me mostram, né, o que está acontecendo com a empresa e eu vou comparar esses indicadores com os resultados que elas realmente estão me falando. Então, por exemplo, liquidez corrente. O que isso significa? Capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo. Liquidez corrente acima de 3, isso é bom. E aí, quando a gente vai ver aqui os resultados dela, ela também fala, a gente continua a fortalecer ainda mais nossa liquidez de curto prazo com reforço de caixa. Outra coisa que eu gosto de ver, a empresa tem histórico de lucro crescente, na verdade, e sempre positivo, há mais de 5 anos. Se a gente pegar 10 anos, ela teve aqui em 2011 apenas ali lucro líquido negativo e depois daquilo sempre crescente. E isso é interessante. Por quê? Porque quanto mais a empresa está crescendo, mais lucro ela está gerando e melhor para mim, que sou investidor no longo prazo. E aí tem um indicador aqui que nos mostra o crescimento nos lucros nos últimos 15 anos. Então a gente pode falar que em média, nos últimos 5 anos, o lucro foi crescendo de 15,76% a cada ano. Falei então de liquidez corrente, que é para ver se a empresa consegue no curto prazo sobreviver, se ela tem margem ali, vamos dizer assim, para conseguir pagar suas obrigações, algo que a Hypera Pharma tem. Falei também aqui do crescimento dos lucros, que é muito importante para mim como investidor. Eu gosto de ver a empresa que eu invisto sempre crescendo a cada ano, porque isso me dá pelo menos uma noção de que ela vai continuar a crescer no longo prazo. E isso me dá uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade quando eu vejo o investimento deles em P&D. Coisa que eu gosto de ver também bastante, o ROI, que é basicamente como que ela remunera o acionista, né? Quanto que o acionista está sendo remunerado. ROI de acima de 10%, na minha visão, já é um ROI bastante interessante. Eles entregam aqui pra gente 12,30%. Uma das coisas que as pessoas podem falar, né? Esse PL tá alto, né? E de fato o PL está alto se a gente for comparar aí com o que a gente chama de PL alto e PL baixo. Só que um PL alto pode identificar para a gente que o mercado está esperando que essa empresa cresça ainda mais no longo prazo. Então a gente vê aqui, por exemplo, os lucros crescendo bastante nos últimos 5 anos. A gente viu aqui nos últimos 10 anos uma crescente no lucro a cada ano que se passava. Então a gente vê a empresa investindo em P&D para conseguir lá no fundo
trazer mais valor para o acionista, a gente vê um ROI bom, a gente vê margem líquida alta. Então, vamos dizer assim, é ok que esse PL esteja alto e é ok, na minha cabeça, eu pagar um pouco mais caro, vamos dizer assim, por uma empresa que está, para mim, no longo prazo, daqui 30 anos, vai me retornar um valor ainda maior do que é hoje. Então eu tô contente, eu tô, vamos dizer assim, satisfeito em pagar um pouco mais por isso para eu conseguir aproveitar tudo isso que ela ainda tem a me dar lá no longo prazo. O que não faria sentido, por exemplo, é uma empresa com um PL super alto, que os lucros não estão crescendo, que talvez ela tenha perigo ali no curto prazo de não conseguir pagar as suas obrigações, que ela também esteja dando ao acionista um ROI extremamente baixo e as margens sejam ali baixas. Isso realmente não faria sentido, porque você estaria pagando muito caro por algo que realmente não tem por que você pagar tão caro assim. Isso é o que eu penso, tá? Pode ter gente que não concorde, pode ter gente que ache errado, mas de novo, é o que eu penso, por isso que aqui não é uma recomendação. E outra coisa, cara, interessante que eu não mostrei pra vocês aqui, eles aumentaram, né, a quantidade, né, de juros sobre capital próprio que eles distribuíram para os seus acionistas. Então foi um aumento de 15,2% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O que isso significa? Para você que não sabe, juros sobre capital próprio, a gente pode dizer assim que é uma forma da empresa remunerar o seu acionista, uma forma de renda passiva que o acionista ganha. Ele pode receber tanto em forma de dividendos quanto em forma de juros sobre capital próprio. Vamos dizer assim, bem no grosso modo, assim, é a mesma coisa, tá? No grosso modo, não é a mesma coisa, não vai falar que é a mesma coisa, mas só para ficar um pouco mais claro de você entender. Então aqui, eles distribuíram no dia 27 de 3 de 2020, 0,29 por ação. Então, a gente pode perceber aqui que o histórico de dividendos, né, de juros sobre capital próprio delas, se mantém, isso é bom, porque para mim, às vezes, pode ser alguma coisa que a empresa está passando se ela decide parar de distribuir dividendos, ou ela realmente está precisando reinvestir esse dinheiro para alguma coisa, ou ela realmente está tendo prejuízo, aí ela não tem como distribuir. Então é sempre bom ficar atento nisso, porque isso é os dividendos, né, o quanto ela está pagando, se ela mantém isso periodicamente, é um indicativo que a empresa está indo bem. Mas, de novo, não olhe só para os dividendos, só para a distribuição de juros sobre capital próprio ou dividendos, como uma forma de avaliar se a empresa, se você deve ou não investir nela. Por exemplo, Facebook não distribui dividendo nenhum e é uma empresa que cresce a cada ano. Então, como ela precisa crescer muito, eles, em vez de distribuírem o lucro em forma de dividendos para os acionistas, eles reinvestem esse lucro neles mesmos para que eles tragam ainda mais valor no longo prazo. E aí é aquela tecla, né, que eu sempre bato. Olhe tudo, veja o todo, leia, porque não é difícil, tá? Você só precisa realmente gostar e querer aprender. Se você investe em Hypera Pharma, comenta aí, porque, sei lá, é legal, a gente pode ser amigos, porque a gente investe nas mesmas empresas. E, cara, se você quiser, tiver algum comentário, alguma dúvida, algo que eu não falei aqui que você acha interessante falar aí pro pessoal que tá vendo, comenta aí. Eu vou deixar o meu like no seu comentário, vou falar pro pessoal ler, porque é sempre importante a gente trocar aqui o conhecimento. Mas, bom, eu comecei a gravar esse vídeo aqui, estava claro ainda, e como minha lâmpada tá queimada, já tá ficando escuro. Mas o negócio é o seguinte, se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos como esse, mostrando as ações que eu invisto e tentando entender aí o porquê que eu invisto nelas para explicar para vocês, obviamente não entrando nos detalhes, não lendo tudo, mas explicando um pouco a visão macro de tudo, até porque nosso vídeo aqui tem pouco tempo, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o seu like, assiste o resto dos vídeos aí do canal, e se você gostar desse quadro aqui, eu vou criar uma playlist especial para ele, que vai ter todos os vídeos do porquê que eu invisto em tal ação, e aí você vai poder dar uma olhada e, sei lá, vai que você investe nela também, aí você pode colher um pouco mais de conhecimento. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, deixa seu like, e eu tava percebendo, mais de 60% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos, então por favor, se inscreva aí e ajude a gente, beleza? Um grande abraço, valeu, falou, até mais, fui!